Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre devocional. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é devocional. Tem a ver com devoção. É um momento dedicado para você ter relacionamento com Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais a respeito de como funciona o devocional. Primeira coisa que eu quero destacar é sobre o tempo. Dentro de tempo, temos algumas coisas importantes. Dedique um tempo do seu dia para fazer esse devocional. Quanto tempo? Não sei. Depende da sua rotina, do tempo que você tem disponível para se relacionar com o Senhor. Esse tempo é importante que ele seja entre você e Deus apenas, que você não tenha interrupções. Então, na sua rotina, você vai identificar o melhor horário em que você não será interrompida ou interrompido para ter este momento a sós com o Senhor. Você pode escolher, por exemplo, no início da manhã, em que talvez você não vai ter a casa movimentada, a sua família ali te chamando, e nesse início da manhã você vai ter um tempo disponível para o Senhor. Esse tempo vai ser 10 minutos, 15, 20, meia hora, 1 hora? Não sei, vai depender da sua rotina, da sua disponibilidade. O que não pode acontecer é você deixar de fazer o devocional porque você não tem o tempo para fazer 2 horas de devocional. Não importa o tempo, a duração. Se você tem disponível 15 minutos, use os seus 15 minutos para ter o seu momento a sós com o Senhor. Você pode optar, por exemplo, de fazer um devocional à noite, no final do seu dia, que é o momento em que você consegue parar a sós sem interrupções. Escolha o momento que você tem disponível. No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 horários em que eu faço meu devocional. Nos dias que eu trabalho presencialmente, eu faço meu devocional à noite, porque a minha manhã é muito corrida e aí eu opto por fazer à noite, que eu vou ter um tempo maior com Deus. Nos dias que eu estou trabalhando home office, eu prefiro fazer o meu devocional de manhã, porque depois que meu marido vai trabalhar, eu tenho um tempo a sós com Deus, que os meus filhos ainda estão dormindo e eu posso dedicar ali um momento maior para falar com o Senhor. Então, dentro do tempo, fique atento a essas questões. Segunda coisa, eu vou colocar aqui quais materiais eu devo usar durante o devocional. E eu quero compartilhar com você o que eu faço. Eu sempre tenho a Bíblia, que é a premissa básica. Eu preciso ter a Bíblia para fazer o meu devocional com o Senhor. Não tem jeito de fazer devocional sem ter a Bíblia na mão. Então, eu sempre estou aqui com a minha Bíblia para ter o meu momento a sós com Deus. Um outro material que eu costumo usar é um devocional, um livro de devocional. Eu prefiro aqueles que têm 365 dias de meditação, porque ali eu posso utilizar o devocional ao longo do ano para falar com Deus todos os dias e ouvir a voz de Deus todos os dias. A vantagem de ter um devocional é que você tem um direcionamento mais fácil para estudar a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Você pode fazer o devocional apenas com a Bíblia? Sim, você pode. Mas quando você tem um livro que direcione a respeito de um determinado versículo por dia, facilita a nossa vida no sentido de manter a constância. Então, eu uso um devocional todos os dias para me ajudar nesse momento, para direcionar aquele estudo diário. Um outro material que eu também utilizo é caneta. Por que eu uso caneta? Porque eu preciso anotar aquilo que Deus falou ao meu coração. O meu devocional, vou até mostrar para vocês, ele tem aqui um espaço para anotações. Então, eu utilizo o próprio devocional para anotar aquilo que Deus falou ao meu coração. Mas se você optar por um devocional que não tem lugar para fazer as anotações, eu sugiro que você use um caderno simples, mas que você anote ali aquilo que Deus vai falar com você, aquilo que despertou em você alguma coisa, uma parte do versículo que tocou mais profundamente no seu coração. Então,
Esse é o material básico que eu entendo que é importante para você ter esse momento de devocional. Por que eu falo de um material básico? Porque se você tem isso e não é caro você ter uma Bíblia e um livro devocional e uma caneta ou um caderno, né? Não é um material caro, é um material essencial para que esse momento você tenha um direcionamento melhor e você aproveite melhor esse tempo com o Senhor. O que eu vou fazer durante o devocional? É o terceiro tópico do nosso bate-papo de hoje. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer no momento do devocional? Primeira coisa, você precisa orar. Não tem jeito de você fazer um devocional, se relacionar com Deus sem oração. Por quê? O relacionamento com uma pessoa, a gente conversa, a gente escuta. E com Deus é a mesma coisa. E a forma de nos relacionar com o Senhor é através da oração. Você tem que falar com Deus e ouvir o que Deus tem a dizer para você. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer durante um devocional é orar. É falar, ô Senhor, eu estou aqui, obrigada por eu estar aqui na sua presença, obrigada por ter este momento em que eu posso ter comunhão contigo. E você vai abrir o seu coração e falar com Deus. Você vai adorar ao Senhor, você vai exaltar o nome dele, você vai compartilhar com ele a sua vida, o seu momento, o que você está sentindo, o que você está vivendo. Este é um relacionamento que precisa existir entre você e o Senhor. Uma outra coisa, além da oração, é você adorar a Deus. E nesse momento, você pode adorar a Deus com as suas palavras, ou você pode também ouvir um louvor enquanto está adorando a Deus. Talvez para você seja difícil ouvir um louvor no momento do devocional todos os dias. Então não é obrigatório você colocar uma música para fazer o seu momento de devocional. Se você adora o Senhor em espírito e em verdade, você já está fazendo um momento de adoração. Terceira coisa no momento do devocional é você ler a palavra de Deus. E eu acho essa parte muito importante e a principal na minha visão. Todos os momentos do devocional são importantes, mas o momento de ler a Bíblia, ele é poderoso, porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma, muda a nossa vida. E através da leitura da palavra e do momento em que você medita na palavra, você pensa a respeito daquilo que você leu, é o momento em que Deus fala com você. É o momento em que o Senhor, ele fala ao seu coração de acordo com a sua necessidade durante a leitura da Bíblia. E aí, nesse momento da leitura, se você puder, anote na sua Bíblia, grife na sua Bíblia aquilo que tocou o seu coração. Anote no devocional, se ele tiver espaço, ou no caderno, aquilo que Deus falou ao seu coração. E Deus fala com a gente através da palavra de Deus. Ele fala profundamente no nosso interior. E depois disso, você deve escrever como você pode aplicar aquela palavra na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente para a gente ler e ficar por isso mesmo. O sobrenatural da palavra do Senhor é que ela é capaz de transformar vidas. E quando você lê uma palavra, medita, pensa e você identifica como aplicar aquilo na sua vida, aí sim há transformação. Então, se, por exemplo, você lê a respeito de alegria e você pensa que você não tem tido uma atitude de alegria, mas que você pode praticar a alegria no seu dia a dia, sendo uma pessoa feliz, sendo uma pessoa que reclama menos, sendo uma pessoa contente com o que você tem, com quem você é, com a família que você formou, sendo contente com o seu trabalho, com a sua rotina. Isso é uma forma de aplicar aquilo que Deus falou ao seu coração. E através disso, você vai ter a sua vida transformada em determinada área. Depois que você faz esse momento, você vai orar de novo. Você vai ouvir o que Deus tem a falar com você e você vai orar agradecendo a Deus pelo que Ele disse, interceder por sua família, pelos seus amigos, por aquelas pessoas que pedem oração a você.
e você vai encerrar aí o seu devocional. Mas o devocional, ele não encerra somente quando você termina de orar. Ao longo do dia, nós devemos meditar naquilo que Deus falou conosco. Se eu fiz um devocional ontem à noite, ao longo do dia seguinte, eu posso refletir naquilo que Deus falou comigo. Se eu fiz um devocional de manhã, ao longo do meu dia, eu posso aplicar aquilo que Deus tratou ao meu coração naquele devocional da manhã. É o que a palavra de Deus fala. Nós devemos falar da palavra de Deus de manhã, ao longo do dia, quando a gente anda, porque ao longo desse tempo, o Senhor vai continuar falando conosco. Nós não podemos apenas fazer um devocional durante um tempo específico e esquecer daquela palavra durante o nosso dia todo. Se eu dediquei meia hora do meu dia para Deus falar comigo, eu não posso deixar o restante das minhas 23 horas do meu dia, 24 horas do meu dia, sem refletir mais naquela palavra. Aquela palavra, ela precisa ser trabalhada na minha vida ao longo do meu dia, da minha semana, ao longo desse tempo, e eu preciso praticar essa palavra e perceber a mudança na minha vida através da transformação que o Senhor fará durante todo o meu dia, durante toda a minha semana. Por fim, eu quero compartilhar com você também algumas dicas para você manter a constância. Quem é mãe, quem é casada, pode se identificar comigo. A nossa rotina é muito corrida. Nós temos uma casa para cuidar, filhos para cuidar, marido para cuidar, trabalho, talvez a vida ministerial. Temos inúmeras coisas na nossa rotina. Se for, por exemplo, uma pessoa solteira, ela não tem essas atribuições, mas ela tem outras atribuições. Tem o trabalho, talvez a igreja, tem estudos, dedicação para outras atividades e também precisa encaixar na rotina esse tempo. A primeira dica que eu quero compartilhar é de você deixar a sua Bíblia, o seu devocional, num lugar de fácil acesso, um lugar em que você vai bater o olho, você vai perceber esse objeto ali, a Bíblia, o caderno, a caneta, que esses materiais não estejam guardados numa gaveta onde você não vai conseguir ver. Porque o ato de você enxergar aquilo todos os dias vai te despertar para o ato do devocional. Dedique um tempo em que você não vai ser interrompido para você ter um momento a sós com o Senhor. E por fim, tenha rotina. Se cobre de fazer o devocional todos os dias, mesmo que o tempo do devocional seja pequeno. Se você não puder fazer 1 hora, 2 horas, meia hora de devocional, você tem 10 minutos, faça 10 minutos de devocional. Não deixe de se relacionar com Deus todos os dias, porque através desse relacionamento você vai conhecer cada vez mais o Senhor, você vai ser abastecido pelo Senhor para fazer e desempenhar as suas atividades ao longo do seu dia e você vai ser transformado todos os dias.